Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Luiz, eu sou estudante da escola Maria Aparecida de Castro Mazeiro. Eu vou apresentar agora para vocês a relação entre Egito e Da Vinci. Bom, o intuito desse trabalho é mostrar qual que é a relação entre o Antigo Egito e com Da Vinci. Todo mundo sabe que Da Vinci era um grande matemático, ele conhecia bastante áreas da matemática, principalmente da geometria. Assim como os egípcios têm bastante relação porque eles mexiam muito com a geometria em diferentes áreas econômica, na infraestrutura deles. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Bom, vamos começar falando sobre o Egito. Egito, ele é dividido no tempo histórico em três etapas. A primeira etapa é o Antigo Egito, a segunda etapa é o Médio Egito e a terceira é o Novo Egito. O primeiro Egito ele foi reconhecido e caracterizado por a construção, principalmente de sistemas de drenagem e irrigação. O que é isso? Eles faziam as plantações e, através do rio Nilo, eles puxavam as águas por valetas para irrigar a plantação deles. E outro sistema para armazenar essa água se houvesse escassez de água. E foi também bastante caracterizado pela construção das pirâmides, as três pirâmides do Egito, que elas foram consideradas até hoje as grandes maravilhas do mundo, uma das grandes maravilhas do mundo. E até hoje não se sabe como ela foi construída, mas só sabe que foi construída e está lá. Bom, logo após isso a gente vai começar a falar sobre o Médio Império, ou Médio Egito, que ele foi considerado pela reconquistagem do faraó, dos seus domínios, poder. Porque no Antigo Império, ou Antigo Egito, eles perderam bastante território por causa que eles tinham muitas intrigas com povos nômades. E através disso, começou no Médio Império, essa retomada de poder político, capital do povo egito, do povo egípcio. E logo quando começa esse período, já ocorre a expulsão dos Iquisos, que são povos nômades que eles têm origem asiática. E foi marcado por numerosas conquistas territoriais, como eu havia falado. Outro acontecimento que houve nesse mesmo período foi as sucessivas invasões, conquistas de outros povos que vinham e limpavam todo o Egito. E por causa de muito disso, muito ataque, muita retomada. Então o Egito pegou territórios que haviam sido tomados por esses povos iquisos, os nômades, e perdeu novamente por outros povos como os assírios, gregos, romanos. Então esses três povos, eles foram cruciais para o Egito perder muito poder político. Mas por conta dessas grandes perdas, houve um faraó que ele inicializou um novo império. E por causa dele, esse novo império, ele tomou o poder novamente. Então o novo império ele começa com o fracasso do Médio Império e ressurge novamente o poder do Egito. Ou seja, o Egito ele começa a tomar novamente o seu poder novamente, político, econômico, territorial. Então, através desse faraó, que foi caracterizado principalmente por desenvolver a cultura, por ele acrescentar mais o Egito, principalmente poder político nela, porque depois que ele entrou, a política, o poder do Egito se alavancou 1000 vezes. E nesse período é considerado o auge do povo egito. Então, eles acabavam construindo cada vez mais o seu império, crescendo mais o seu império. E uma coisa interessante de se falar é que faraó significa casa grande ou rei de duas terras. Por quê? Porque rei de duas terras, porque antes o Egito, mais ou menos no Antigo Egito, ele era dividido em duas partes. O Egito do Sul e o Egito do Norte. Então chegou um tempo que
um camarada lá falou assim, não quero mais essa divisão. E esses povos, que seriam os patriarcas do Egito, eles começaram a tomar posse. Começaram a tomar mais posse do Egito e acabando unificando eles. Antes eles eram chamados de Menés, mas aí houve a modificação e começou a ser chamado de Faraó, ou Rei de Duas Terras. Então, uma coisa bem interessante é que no Egito não existia esse negócio de tipo assim, votação de quem seria o líder, não. O poder era sempre hereditário, ou seja, era de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Não havia essa divisão de escolher o seu governante e nem ao menos escolher quem eles queriam governar ou quem eles achavam melhor governar. Então eles tinham muito poder centralizado, algo mais monarquia. E tanto que essa monarquia ela foi considerada monarquia teocrática, que é aquela coisa de um poder centralizado numa pessoa só, que vai exercer todo o domínio incontestavelmente. Mas a sociedade egípcia ela tinha uma característica bem interessante, que ela era muito organizada. Ela não tinha muito fuzuê, ela não tinha muito briga, ela era uma sociedade organizada. O faraó ele tinha todo o poder, ou seja, ele fazia todas as funções. Ele era juiz, ele era legislador, então ele detinha todo o poder econômico, social, político, era tudo passado nas mãos dele, nada saía das mãos dele. E consideravam ele como Deus vivo e algo mais religioso, algo que era mais cultura deles, de que considerar que um Deus vinha e tomava forma de homem e governava eles. Então, principalmente, essas eram as principais características deles. Agora eu vou falar para vocês a situação econômica deles. Então, o Egito era basicamente, economicamente dizendo, ele era voltado só para agricultura e plantação e cultivo. Então, eles não tinham tanto sistema econômico de fazer armas, ferreiros, produção em larga escala de trigo. Não, basicamente a produção deles era agricultura. Então, por isso que tem tanta relação com Da Vinci, porque eles, através da geometria, eles não sabiam que era geometria. Olha, o mais interessante é esse, eles não sabiam que era geometria, mas eles faziam ela sem saber. Eles construíram os seus sistemas de irrigação, suas plantações, e uma coisa interessante é que o rio Nilo ele variava muito de ano para ano. Muitas vezes ele ficava muito abundante, de vez em quando ele ficava escasso. Então, por saber disso, eles faziam vários outros sistemas, diferentes cálculos matemáticos, para eles conseguirem ter uma plantação em abundância, para eles não passarem fome e para eles terem uma coisa econômica muito mais além. Bom, agora eu vou falar para vocês a principal relação entre Egito e Da Vinci. Da Vinci ele mexia muito com a numeração, ele era um cara muito estudado, ele era basicamente um gênio que a gente considera hoje na modernidade, e ele conhecia bastante aspectos da geometria. Os egípcios, eles detinham também muito disso, porque após eles conseguirem construir as grandes pirâmides, foi sinalizado que, basicamente, além de ser as tumbas de Faraó, era algo muito mais além, era algo muito mais calculado. Então, Da Vinci e o Egito tinham muita relação em questão de cálculos analíticos, como você pode citar o Homem Vitruviano de Da Vinci ou o Número de Ouro, mas a relação principal deles dois era principalmente no cálculo matemático da geometria. Então, eles tinham bastante disso, de relacionar os números. E por isso, Da Vinci e o Antigo Egito têm bastante relação em diferentes aspectos matemáticos. Agradeço e espero que vocês tenham entendido.